A gente vai conversar com o nosso colunista, Ricardo Noblat, que vai entrar aqui com a gente por videochamada, não é isso? Oi, Noblat, tudo bom? Tudo bem, e você como vai? Tudo ótimo. Bom, Noblat, acho que não tem como a gente começar essa conversa sem essa pergunta. Há um certo gosto de decepção no ar pelos lados do PT? Ah, claro que sim. Até porque as pesquisas dos institutos mais respeitáveis ou de maior reputação, elas apontavam uma diferença a favor do Lula muito maior do que essa diferença que está se registrando agora. Havia até a possibilidade de ele eventualmente se eleger no primeiro turno. Cada vez essa possibilidade foi diminuindo e no final já, essas últimas pesquisas de ontem, de sábado, elas mostravam que o mais provável era o segundo turno. Sob esse aspecto, os institutos de pesquisa mais tradicionais acertaram. Vamos ter o segundo turno. O que eles erraram, se é que erraram, é que a diferença prevista por eles ou estipulada por eles não aconteceu. E aí também temos que levar em conta o seguinte: há uma massa de eleitores que deixa de fato para resolver a sua opção, escolher o seu candidato em cima da hora. E um outro aspecto que também tem que ser levado em conta é que a campanha, quer dizer, o Bolsonaro tentou tanto desacreditar os institutos de pesquisa que é natural que você tivesse uma parcela de bolsonaristas com o pé atrás e até, quem sabe, se recusando a responder os questionários dos institutos de pesquisa. Um matemático e muito experimentado nessa questão eleitoral tinha me dito ontem à noite: olha, pode ter uns 3 a 4% aí de eleitores que vão votar no Bolsonaro e que não estão dizendo que vão votar, como se fosse uma espécie de voto envergonhado, ou de um voto cauteloso, ou que não queria se revelar naquele momento. Ainda vai se discutir muito o que aconteceu entre essa previsão que dava o Lula com uma folga muito maior de votos, dessa realidade que é o fato de que isto não aconteceu. Agora, eu acho muito importante a gente prestar atenção no seguinte: assim como essa eleição não estava decidida em primeiro turno ainda, tanto que os próprios institutos apontaram a possibilidade de segundo turno, essa eleição não está decidida em segundo turno também. Não está no primeiro e não está no segundo turno. No segundo turno, você sair com 4 pontos de vantagem é uma vantagem, como diz a expressão. Quem vai decidir essa eleição em segundo turno, certamente, são os eleitores. Eu estou fazendo isso numa avaliação geral e muito genérica. Os eleitores que vão decidir isso serão os eleitores que recusaram os dois candidatos, que não queriam nem Lula e que não queriam o Bolsonaro. Esses eleitores são de quem? Em tese, eles são os que votaram em Simone Tebet e os que votaram em Ciro Gomes. Um pouquinho ali, um tiquinho, menos de 1% também dos eleitores que votaram no Felipe Dávila do Novo. Porque vai ser muito difícil que você, tendo votado em Lula ou tendo votado em Bolsonaro no primeiro turno, você não repita o voto do segundo. Você vai repetir o voto do segundo. Pode ter também aí, eventualmente, um fenômeno que deve ser levado em conta de abstenção. Quer dizer, os que se abstiveram, eu não sei quanto foi esse percentual de abstenção, eu acho que ainda não se sabe. Os que se abstiveram de votar, esses não vão se abster no segundo turno, eles comparecerão em massa no segundo turno. Deve ter sido também um percentual não tão grande quanto o da eleição passada. Inclusive foi mostrado que tinha várias filas, né? A gente teve várias filas nas sessões eleitorais, a gente viu filas grandes. Mas eu não acho que seja por isso, porque, de toda maneira, o Tribunal Superior Eleitoral disse: olha, quem estiver lá na fila até as 5 horas da tarde pode votar, não tem problema.
Você tem um percentual de eleitores que não foi votar porque não quis votar ou por qualquer um outro problema, transporte, o que seja, ninguém sabe. Isso se saberá um pouco. Esse eleitor também terá que ser, vamos dizer, desvendado. Quem é esse eleitor? Era eleitor mais de um lado, era eleitor mais do outro? Esse eleitor irá votar? Porque você sempre terá um percentual de abstenção, você não terá 100% dos eleitores aptos a votarem votando. Nunca existiu isso, nem vai existir. O que eu diria em resumo é o seguinte: se esse primeiro turno não foi pelos resultados uma eleição para cardíacos, eu sou cardíaco, mas como estou acostumado, já encaro essas coisas com muita naturalidade, a eleição em segundo turno, aí é que não será eleição para cardíaco mesmo. E ainda vai emendar com uma Copa do Mundo, né, Noblar? Vamos ter que ter muita calma aí nos próximos meses. É verdade, mas a Copa do Mundo talvez até venha como um refresco para essa situação de um país tão polarizado. Agora, tem outras coisas, cara, tem muita coisa a ser destacada. Eu estou falando mais centrado nessa questão da eleição presidencial. Mas mesmo nessa eleição presidencial tem muita coisa que terá que ser dita. Algumas delas já podem ser ditas desde agora, outras vai depender da análise dos números, dos resultados, estado por estado, região por região. Ontem à noite eu tinha escrito no blog, mas no blog na sua versão do Twitter, o seguinte, e acho que cheguei bem perto do que aconteceu. Eu tinha escrito: olha, o seguro de vida do Lula é o Nordeste, mas quem vai decidir essa eleição é o Sudeste. Decidir no sentido de vai ter ou não vai ter segundo turno. O Sudeste decidiu pelo segundo turno. O Nordeste foi o seguro de vida de Lula. É verdade também que agora, já no finzinho da apuração, ele está ganhando de pouco, mas está ganhando também no Norte. Enfim, será uma eleição emocionante, muito mais, talvez a eleição mais emocionante que a gente jamais viu. Noblar, queria até te perguntar uma outra coisa. As pesquisas indicavam também que tinha cerca de 20% de indecisos. A gente pode afirmar agora, preliminarmente, que esses indecisos caminharam para Bolsonaro na hora de votar? Eu não sei dizer, ainda não deu para fazer essa análise, ainda não deu para entender isso, entendeu? Eu, pelo menos, não sei te dizer isso. Não saberia te responder essa pergunta, não. Agora, é também uma grande demonstração de força, eu não digo nem do bolsonarismo, acho que o bolsonarismo é menor do que a direita. O bolsonarismo apenas, vamos dizer, foi quem abriu as portas e essa direita se sentiu mais à vontade para pôr a cara de fora, que nas eleições passadas ela se comportava de uma maneira meio envergonhada. Mas, vamos dizer, a direita, chamando de direita e não mais de bolsonarismo, deu uma grande demonstração de força nessa eleição no primeiro turno, com resultados que não estavam previstos, que não estavam imaginados, entendeu? Com eleições que se pensava que estavam decididas numa direção e foram decididas na outra. Nós vamos ter um Senado, vamos dizer, muito mais à direita do que esse Senado que nós temos hoje. E nós vamos ter os principais ícones do bolsonarismo, como, por exemplo, a Carla Zambelli. É Zambelli ou é Zambelli? Eu sempre erro. Zambelli. Carla Zambelli. Carla Zambelli, a Bia Kicis, até o Ricardo Salles, o cara que Bolsonaro mandou embora do Ministério do Meio Ambiente porque ele se envolveu com contrabando de madeira para os Estados Unidos. Esses todos se elegeram, e se elegeram com votações exemplares, votações magníficas. A Damares Alves, essa não tinha sido mandada embora do governo, mas o que eu digo é um ícone do bolsonarismo, se elege senadora pelo Distrito Federal. O general Eduardo Pazuello. O general Eduardo Pazuello, seguramente, foi o pior ministro da saúde, não do governo Bolsonaro, talvez de todos os tempos.
E aí até se diga em favor dele, não porque ele tenha querido ser, mas porque ele não entendia nada daquilo. E o Bolsonaro chamou e pôs ele lá, olha, segura essa daí, não sei o que, você é especialista em logística. Ele era especialista em logística, mas isso não impediu até que, em certo momento, o Ministério da Saúde enviasse para Manaus uma partida lá de equipamentos que deveria ter enviado para o Acre, não o contrário. Então, essa logística, até em matéria de logística, o general não era dos melhores. Mas, enfim, ele mesmo confessou, o general Eduardo Pazuello, olha, eu comecei a ter uma ideia do que é o SUS depois que eu cheguei no Ministério da Saúde. Foi muito bem o general Eduardo Pazuello ter eleito deputado federal e, salvo engano não, o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. O Sérgio Moro, não é bolsonarista, embora agora no fim tenha tentado se reaproximar de Bolsonaro, já foi bolsonarista lá atrás, foi eleito senador, mulher dele deputada federal por São Paulo. O Tarcísio está aí com um pé no Palácio dos Bandeirantes, tem todas as chances de ser o próximo governador de São Paulo. E quem é o Tarcísio? Antigamente os paulistas falavam, não, o carioca vem para cá e vai governar a gente, era uma coisa complicadíssima. Hoje não, porque esse carioca que veio, que nem domicílio eleitoral tinha em São Paulo, teve que arranjar lá fazer uma operação de última hora para fingir que morava em São José dos Campos, em São Paulo. Esse carioca chega lá e vira praticamente o próximo governador de São Paulo. Isso graças a esse vigor demonstrado pela direita. Você pode dizer que é uma vitória, claro, uma vitória inegável do Bolsonaro em São Paulo, a eleição do Tarcísio, como deverá acontecer. Então isso aconteceu muito no país como um todo, no Espírito Santo, a volta do Magno Malta para o Senado. O Espírito Santo nunca nos decepciona. Então ele está devolvendo o Magno Malta ao Senado também. Você tem exemplos disso no país inteiro. E você tem exemplo também. Quer dizer, outra coisa dessa eleição. Cadê o PSDB? Alguém viu o PSDB por aí, depois do fim desta apuração? Eu não sei como é que está, neste momento, a apuração para o governo do Rio Grande do Sul. Noblar, eu vou trazer informação aqui para você. O leite está na frente, produção, é isso? Onix está na frente. Não, isso eu sei. Mas leite vai para o segundo turno. O Leite vai para o segundo turno. Vai para o segundo turno. Muito bem. O Leite vai para o segundo turno. Vai ter muita dificuldade o Leite de se eleger governador do Rio Grande do Sul, porque o Onyx abriu sobre ele uma vantagem maior do que as pesquisas indicavam. Vai ter lá aquele outro senador, Renzi, que teve participação na CPI da Covid. Exatamente, se eu não me engano, está com 4% dos votos válidos, salvo engano, que é bolsonarista também, e que certamente os votos dele irão todos para o Onyx. E aí você vai ter a seguinte situação. O Eduardo Leite, que votou em Bolsonaro em 2018, desesperadamente precisando do apoio do PT para ter chances, quem sabe, de se reeleger governador do Rio Grande do Sul. O Leite é um desastre absoluto, se você for examinar, não a trajetória dele como governador, mas a trajetória dele, digamos assim, como um político, ou como um amador, um político amador, pelo menos amador fora do Rio Grande do Sul. Ele era governador do Rio Grande do Sul. Aí ele se encantou com a possibilidade de disputar as eleições primárias do PSDB, que indicariam o candidato do PSDB à presidência da República. Aí ele disputou.
Aí ele perdeu para o João Dória, que era governador de São Paulo. Aí o que é que ele faz? Ele volta para o Rio Grande do Sul, continua querendo ser candidato, é tentado a ser candidato ainda de um outro partido da terceira via, União Brasil, talvez o PSD de Kassab. Ele renuncia ao governo do Rio Grande do Sul e depois ele quer ser de novo governador do Rio Grande do Sul. Se ele tivesse ficado quietinho no lugar dele como governador do Rio Grande do Sul e admitisse na hora certa que ele seria candidato à reeleição, porque não é uma tradição no Rio Grande do Sul de governador não se candidatar à reeleição. Mas, enfim, se ele tivesse ficado quietinho no lugar dele, e ele disputaria a reeleição talvez com maiores chances de ganhar. O PSDB está sumindo do mapa. Está sumindo do mapa. Ele já perdeu o PSDB, a sua maior fortaleza, que sempre foi São Paulo. Ele tinha o Palácio dos Bandeirantes, eu acho que há uns 30 anos, mais ou menos, o PSDB controlava o governo de São Paulo. Ele desapareceu, ele vai desaparecer dali com a derrota do Rodrigo Garcia. Em Minas, eu vou pedir depois do desastre da época, pois não, ele já tinha também perdido. Eu vou te pedir para a gente encerrar, te agradecer bastante, que a gente agora vai dar uma olhada aqui nos resultados do DF, da Câmara Legislativa. Muito obrigado, seu nosso colunista Ricardo Noblat. Acessem o blog do Noblat, que está lá no metrópolis.com, para vocês verem todas as análises, conhecer do Noblat, que vai ter muita análise aí durante toda a madrugada. Muito obrigado, hein, Noblat? Eu aqui lhe agradeço pelo convite. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, vou aqui para nossa